Capítulo 14. O processo é lento. Minha audiência estava marcada para 12 de setembro de 2016, às 14 horas. Quando o dia chega, mal posso conter a tensão, a ansiedade. Desde a hora em que acordei, estou aguardando, ansioso, o agente vir me chamar. Normalmente ele chama os que são encaminhados à justiça de manhã, na hora do confere. Faz 90 dias que eu estou preso. Logo após a xepa, um agente do DPOI vem me buscar e entro no procedimento de saída do bloco. Junto com mais 2 presos, apresento minhas roupas e chinelos, mais uma vez fico nu enquanto meus pertences são averiguados, para ver se não tem nada dentro dos bolsos. Saímos do bloco 7 e somos jogados dentro de um camburão que passa por mais 2 blocos até ficar lotado com 12 presos. Todos são do artigo 33, traficantes. Ou, para ser mais exatos, todos enquadrados no artigo 33 da Lei das Drogas, né? Porque, pelo menos, eu ali nunca trafiquei. Faz um calor absurdo naquela lata de sardinha, sabe, gente? Estamos algemados, com as mãos para trás. E o motorista dirige como se fosse piloto de fuga, né? Como se estivesse fugindo de um banco de assalto, ou então estivesse atacando alguma coisa com o carro, sabe? Quebra-mola? Não existe. É como se fosse para alisar mesmo, é para passar matando o quebra-mola, sabe? Buraco, ele mata todos. Não pode ver um buraco que eles passam em cima do buraco, sabe? São jogados de um lado para o outro, assim, né? Jogado assim, ó. Plum, 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 porque não tem espaço dentro. É plum, 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 plum. Né, para chegar tudo quebrado lá. Os DPOI sempre fazem questão de mostrar que não enxergam presos como seres humanos. Em um certo ponto do trajeto, paramos em um semáforo. Então fechou lá. A região perto do lago ali, eu acho. E nesse momento, os agentes desceram da viatura de escolta com as armas em punho, sabe? Eles realmente acreditam que estão em um filme de guerra, parecendo aquele filme assim do... nem sei como falar assim, tipo do Iraque mesmo, do Irã, não, da Ucrânia. Porque eles desceram assim, ó. Isso porque tinha um cara, conseguia ver pelo retrovisor, num buraquinho que tinha assim, ó, lá que dava pra ver. Na rua, sabe? O resto era tudo fechado, né? E aí, os caras descem com as RJ assim, ó, com as metralhadoras, abrem o caminho, entendeu? Fala para os carros passando, de a pé os polícia descem, e eles vão abrindo assim, empurrando os carros, falando, sai, 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 sai. Aí os abrem, eles voltam para dentro dos carros e ó, voam, porque não pode parar no trânsito, porque senão algum helicóptero pode vir e resgatar, que nem assim nos Velozes e Furiosos 16, 17, sabe? Que ele sequestra ele, assim, bom, em um certo ponto do trajeto, parando um tarol, acende as luzes da viatura, o bonde com armas em punho, e realmente acredito que estou no filme, por isso dá um espetáculo. Fico ao redor do camburão, fazendo os guardas de bandidos, fazendo a guarda dos bandidos, para mostrar aos cidadãos de bem a eficiência da polícia em afastar o perigo da sociedade. Por outro lado, ali dentro estão cidadãos também, algemados, quase morrendo, com a algema apertando, de tanto você sentar na própria mão, né, sem sequer for julgado ainda, uai, como é que já é culpado? Né, não? Ora, quanto mais condenado, né, ora. Aquele showzinho dos agentes não mostra como o preso é tratado todos os dias no sistema penitenciário, com opressão, violência e infração de direitos básicos, como lixo ou praga. E como uma pessoa isso a sociedade não vê ou finge não enxergar. No Fórum de Entorpecentes do Distrito Federal, somos levados para um corral no subsolo do prédio, onde aguardamos nossos nomes serem chamados. Minha audiência acontecerá no 3º andar com a juíza doutora Josi, reconhecida por sua benevolência. Oh Deus, obrigado pela minha juíza ser boazinha, inteligente, né? E por atuar de forma realmente justa. Daquele grupo de 12 presos, sou o primeiro a ser convocado. Subo as escadas algemados e escoltados, chegando no 3º andar, encontro minhas advogadas que pedem um momento em particular comigo. Em uma sala, de frente para a sala de audiência, elas me instruem a negar o tráfico, dizer que
Os envios que fizeram gratuitamente para os seguidores do canal THC Pro C era mala direta, folhetas, manuais. Me orientam também a responder com calma o que a juíza me perguntasse, reforçam que estariam ali do lado, cuidando do meu depoimento. Ao entrar na sala de audiência, vejo sentados minhas testemunhas de defesa. O meu grande amigo Silvino, dono da empresa que vende computadores lá na 400 e Sul, que trabalhei por ele, Norte, né, que trabalhei por um tempo para ele, para quem trabalhei, dei aula há mais de 20 anos atrás, hoje há mais de 30, né? Foi ele que me vendeu a moto apreendida pela polícia quando fui preso, apontada como fruto de tráfico, sabe? Do seu lado, avisto a Nayara, né, que dormia comigo na madrugada da minha prisão. Ela está ali como testemunha de acusação. Porque, veja só, os policiais não tinham a quem recorrer para validar a sua versão dos fatos. E teria que confirmar tudo de fora que for apreendido em minha casa. Sentado do lado da Nayara, vejo a Fabiana, minha ex-esposa, com quem convivi 11 anos, e ainda mantinha uma relação amigável, mantenho, né? Foi ela que resgatou um pouco dos meus gatos e fez o possível para cuidar deles como eu cuidava. E até melhor, né? Do seu lado está o Alan, um ótimo aluno meu do Senai, que admirava o meu trabalho e a forma como eu ministrava as aulas. Depois de concluir o curso com bom aproveitamento, Alan e eu nos tornamos amigos. A fila de testemunhas segue com a Dulce, minha vizinha de frente de casa, tentou me ajudar, né, que me ajudou em casa, que também trabalhou por um tempo como minha secretária. Encerrando o time de defesa está a Oriana, né, minha querida amiga Oriana Flores, né, minha amiga de muitos anos e grande empresária, dona de uma rede de lojas de óculos nos shoppings do Distrito Federal. Prestei inúmeros serviços técnicos para suas empresas e fui bem próximo dos seus meninos durante uma época. A sessão começa com a juíza pedindo que o policial passe minhas algemas para frente e em seguida ela reafirma meu direito de responder ou não as questões que ali forem feitas. Digo que gostaria sim de falar, então ela pede que eu conte sobre minha prisão e sobre as plantas que haviam confiscadas em minha casa. Após tantos dias de sofrimento, opressão e injustiça, é inevitável eu não ficar emocionado, né, gente? Não me sinto à vontade também para inventar algo ou mentir. Com a voz trêmula, começo a contar minha história. Falei que usava maconha há 37 anos e que nos últimos tempos eu vinha tentando a autossuficiência no cultivo de cannabis que eu consumia. Contei que eu fazia por querer ver livro do tráfico, que meu conhecimento sobre plantio vinha da convivência com meu pai, um agricultor experiente, que tinha uma empresa de agricultura, né, que vendia produtos de agricultura e que conhecia de cultivo de legumes e cereais. Reforcei que considerava importantíssima a proximidade entre os pais e filhos, que as ideias divulgadas no meu canal eram exatamente no sentido de fortalecer essa relação, porque com o apoio da compreensão da família, os jovens não precisam buscar drogas nas ruas e nas bocas. Quem tivesse a oportunidade de cultivar sua própria cannabis em casa deixaria de interagir com os traficantes e possivelmente abriria mão de experimentar drogas mais pesadas. Além disso, gente, evitaria o contato com as consequências indiretas do tráfico, como extorsão, roubos, balas perdidas, violências em geral. Afinal, quem fuma e não planta sempre busca erva nas biqueiras como crime, né? Biqueira do crime como o único meio para poder atender a sua demanda, né? A sua necessidade ali da cannabis. A juíza me questiona a respeito da quantidade de plantas apreendidas, porque eu tinha tantas, esclareço que o número real não condizia com o denunciado, 72 vasos de plantas, na verdade eu tinha 24 plantas e as cultivava de forma intercalada para manter minha subsistência, fazendo a colheita apenas de 4 pés a cada mês, o restante eram 48 mini plantas em um único vaso, cujas sementes eu havia jogado aleatoriamente. Era como se tivesse descartado essas sementes em um vaso ao invés de jogar no lixo. Por estarem muito próximas umas das outras, as que nasciam não eram possíveis de aproveitar. Aquele vaso era como um souvenir, era um arranjo que eu joguei lá. Mas os policiais iam trocando o caso como se fossem 48 vasos de 48 mudinhas, além de 24 pés. Quantos cigarros de um pé de maconha dá? Em qual tamanho cada cigarro? Eu pondero. A juíza pergunta, quantos cigarros dá um pé de maconha e qual o tamanho do cigarro? E eu pondero que isso poderia variar de acordo com a quantidade da erva que dava, né?
Cada pé podia variar de 10 a 40 gramas de maconha seca. E que um cigarro, do tamanho do cigarro normal, pesaria cerca de 1 grama. A juíza quer saber, então, se eu vendia sementes pela internet. Eu respondo que não, nunca havia vendido, mas já tinha doado, sim, algumas sementes. Ressalto que a maioria dos envelopes encontrados comigo era para envio de folhetos educacionais sobre como plantar. Ela me interrompe. Por que enviar folhetos por correspondência se existe a internet? Respondo que nem todos os brasileiros têm acesso fácil à internet. Eu enviava para os que comunicavam comigo, usando Lan House, os que não tinham informações tão acessíveis às mãos. Como se todo mundo, né, no Brasil tem computador e internet, né, gente? Digo também que, apesar dessa revelação depor contra mim, eu tinha enviado algumas sementes para brasileiros, sim, mas a cooperativa era só um nome. Não existia uma empresa de sementes com fins lucrativos. Na verdade, eu fazia uma espécie de compra coletiva e chamava isso de cooperativa. A juíza não faz mais perguntas e passa a bola para o promotor. Quer dizer, eu me entreguei, né? O promotor me pergunta sobre a quantidade de sementes enviadas para cada pessoa. Respondo que eram de 4 a 8 sementes por correspondência, todas com intuito medicinal. Nesse momento, a juíza quer saber se eu usava com fins medicinais, qual era a doença. Eu falava sintomas de insônia, inapetência, dor de cabeça, ansiedade. Eu respondo. Eu explico que a maconha não apenas ajuda a tratar o câncer e a epilepsia, como é também conhecimento público, mas que a cannabis é principalmente um calmante, um estimulador natural das nossas sensações. Completo esclarecendo que enviava a semente apenas para maior de 18 anos, já usuários de cannabis. Como poderia afirmar se os destinatários menores ou não, a juíza quer saber. Respondo que sempre olhava antes o perfil da pessoa no Facebook e somente quando tinha essa segurança colocava seu nome na lista da cooperativa. O promotor comunica não ter mais perguntas. Minha confissão é a prova do que ela precisava. A palavra é dada para as minhas advogadas que perguntam sobre o vídeo Pai Conivente, Filho Presente que eu publicava no canal do THC no YouTube. Argumento que era mais um incentivo para unir os pais com os filhos, né? No meu vídeo eu sugeria que, em vez do pai bater de frente com o adolescente, né, com o usuário, tentasse conversar e chegar a um consenso. Um consenso seria de plantar para não comprar. Depois dessa explicação, a juíza determina a entrada de testemunhas de acusação. Na verdade, ela me questionava ali, ela só queria mesmo que eu falasse coisas para me incriminar, né? Ela queria um argumento, porque ela já estava instruída que ela deveria me condenar, porque a polícia gastou dinheiro para me prender. Então, é tudo uma coisa assim, feita com o intuito, né, de pôr uma pessoa que, não importa se ela não tenha culpabilidade negativa, né, ou seja, tem culpa de uma coisa ruim para a sociedade, ou se ela fez uma coisa boa. Tá com a cannabis, então cannabis é ilegal, põe ele na cadeia, ele é traficante, né? Ele é um cara inteligente, é traficante, então põe ele, tem canal do YouTube, ensina a plantar, cara, olha, isso aí é droga, cara, droga pesada, né, cara? Falta de conhecimento, falta de, vamos dizer assim, uma lógica de pensamentos mais científicos, né, assim, amparados, né, não apenas por uma demagogia secessionista que corta a sua opção de falar. Que você vai falar de maconha, todo mundo já bloqueia, fecha os ouvidos, abre os olhos para te enxergar, para não te esquecer. Isso está errado. Por que você julga primeiro, antes, a pessoa? Como que você julga uma pessoa antes de ver as coisas dela, a atitude dela? E como você condena uma pessoa que não vendia maconha como traficante? Me diz, como o nosso sistema judiciário me condena como traficante se eu não vendia maconha? O próprio policial falou. A juíza chama as testemunhas de acusação. Sou colocado em uma outra cadeira, onde fico de frente para a juíza. No meu lado esquerdo estão minhas advogadas, no meu lado direito sentam as testemunhas. E o agente do DPOI sempre aqui atrás de mim. Nayara é a primeira, ela senta na cadeira de testemunha, me olha, sorri. Oi, amor, te amo. Ai, meu Deus, meu coraçãozinho. Lábios expressam sem emitir qualquer som. Sorrio de volta e digo que estou com saudades também. Apenas movendo os lábios, né? Estou com saudades também. A magistrada anuncia que tudo que for dito por Nayara poderá ser usado contra ela, no caso não seja verdade. Nayara concorda.
A pergunta inicial é sobre como fora a sequência de eventos do dia da minha prisão. A resposta de Nayara confirma a história que eu já havia contado. A juíza pergunta se ela sabia que cultivava maconha. Ela diz que sim, seu depoimento segue nessa toada, validando a minha versão dos fatos. Sempre acreditei que a verdade liberta, tal e qual o versículo 32 do capítulo 1 do Evangelho de João. Na vez do promotor, ele perguntava a Nayara se ela sabia das vendas de semente, e ela responde que não. Diz que sempre conviveu comigo sabendo do meu cultivo, mas nunca tinha notado que nada sobre envio de semente, que no momento da prisão estava separada de mim, que naquela noite, por coincidência, tinha ido dormir lá para ver os gatinhos. O depoimento da Nayara chega ao fim. Antes de sair, ela faz um pedido à juíza, pede autorização para me dar um abraço. A juíza diz que não. Você não pode. Se permitisse, ela própria teria que me revistar. Isso a juíza não queria fazer, tocar nesse velho. Desgraçada. Nayara sai sem me tocar. Ver ela saindo me enche de saudades. Quero muito dar uma abraçada nela. Por favor, né? Quem entra na sequência é um agente da Polícia Civil que participava da minha apreensão. Ele é questionado sobre como tinha sido organizada a operação. O agente revela que a pessoa havia ligado anonimamente para a terceira delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal, me denunciando, dizendo que eu traficava drogas na minha casa, que eu vendia sementes de maconha pela internet e que eu tinha uma cooperativa e um canal que ensinava as pessoas a plantar erva. A denúncia incluía o número da placa da minha moto. Cagueta X9 do caralho. Segundo o policial, uma equipe foi até minha casa e constatou que ela era muito segura, tal e qual uma penitenciária. Minha casa é porque eu sou professor de sistemas de segurança eletrônica no Senai. Eu pegava meus alunos da sala de aula, saía do Senai com eles e instalava as coisas na minha casa. Ao invés de ficar ali na sala de aula só fazendo instalaçãozinha com uma câmerazinha, não, eu peguei os alunos, falei, vamos lá em casa, vamos instalar um portão eletrônico, vamos instalar um alarme, vamos instalar uma cerca concertina, e é isso, vamos lá. Aí os meninos iam, os alunos, eu punha eles para quebrar os trem lá, e para fazer a massa de concreto, para firmar o portão, e eu comprava o portão para minha casa, vai, né? Por que não? E aí eu ensinava eles, né? Então minha casa era assim, tinha as coisas, tudo que eu ensinava no Senai, lá eu tinha na minha casa, né? Eu até acessava a minha casa do Senai para os meninos, né? E eu não escondia os pés de cannabis dos meus alunos. Meus alunos chegavam na minha casa, que 20 alunos assim olhavam e falavam, uai, mas tem uma lavoura aqui, hein? Ó, vocês estão aqui para trabalhar, presta atenção, não perca o foco, não perca o foco. E não peguem nas plantas. Então, alguns agentes se posicionaram nas proximidades da minha residência e ficaram por 2 meses investigando a minha rotina, com drone, helicóptero, né? Notaram que não havia comércio em minha casa, mas que eu usava a internet para vender sementes, sim. O agente afirmou que em seu depoimento que eu tinha um laboratório onde eu produzia maconha. Afirmou que eu tinha vários comprovantes de envio de Sedex que poderiam ser de maconha, e que na operação havia sido encontrados 560 envelopes de sementes prontos para o envio. Terminada a fala do policial, a juíza convoca as testemunhas de defesa. Na minha opinião, de leigo, minhas advogadas perderam a chance de questionar os pontos do depoimento de acusação que poderiam ser úteis para mim. O momento crucial foi, por exemplo, quando Nayara disse que nunca havia tráfico em minha residência. Por que, então, eu estava sendo acusado de tráfico? Era uma pergunta, porque a Nayara não era testemunha de acusação. Era uma pergunta plausível, mas essa pergunta não foi feita. Também acho que as advogadas deixaram o policial partir muito facilmente. Poderiam ter perguntado, por exemplo, se a polícia encontrou em minha residência justificativa e volume de recursos públicos investidos na operação que me prendeu. Enfim, a primeira testemunha de defesa a entrar, a Oriana Flores, minhas advogadas, perguntou de onde ela me conhecia e o que pensava sobre mim. Oriana responde que, quando me viu entrando pela porta, sentiu muita pena de mim, porque eu era uma pessoa que não merecia estar passando por aquilo. Ela já me conhecia há mais de 14 anos. E eu já fizera trabalhos para ela nas suas empresas, em todas as empresas, sabe? Já instalei câmera, computadores, rede, internet, tudo isso.
nas palavras dela, eu trazia alegria para onde estivesse. Era uma pessoa de muito caráter e responsável. Oriana, eu lembro desse dia. Bom, respira, professor, respira. Oriana disse que sabia sim sobre meu uso da cannabis e também sabia que eu plantava maconha para não comprar do tráfico. Certa vez ela me chamou na casa dela com a desculpa de estar com o computador quebrado. Na verdade, queria que eu me aproximasse dos filhos. Esqueço isso. Eu não esqueço. Desculpa. Foda, né? Ela queria que eu ficasse próximo dos meninos. É foda, meninos. Por ela me conhecer, né, e ver que os meninos dela estavam começando a mexer com cannabis, essas coisas e tudo, ela me chamou, queria que eu aproximasse um pouco dos meninos para ajudar, dar conselho, né, sobre a maneira correta, como fazer uso com redução de danos e tudo mais, né, cara. Ela sabia que eu era uma pessoa de bem, né, para ela. As visitas repetiram e hoje um filho estava se formando em medicina e o outro é formado em engenharia, né, na Universidade de Brasília. Os meninos dela são bons meninos, né, tanto o Pedro como o João. Um grande abraço para os dois. Oriana afirma que se não fossem meus conselhos, talvez os meninos não estivessem tão bem encaminhados. Porque, como já se dissera, eu tenho uma capacidade muito grande de fazer o bem, não merecia aquela prisão. Tá passando por aquilo ali, né? Ao terminar o seu depoimento, a Oriana passou por mim e tocou no meu ombro, cara. O D-Boy dá um pulo e a repreende, né? A juíza grita de lá também. Diz, isso não pode! A Oriana, meu Deus do céu, vou ser presa, né? A Oriana se assusta e pede desculpas por não saber. Antes de sair, ela disse que me esperava lá fora para consertar os computadores de sua empresa e tal, quando eu saísse da cadeia, né? Respondo balançando a cabeça, né? Ao chegar no fórum, os agentes da DPOI tinham nos dito que era terminantemente proibido falar, piscar, conversar com os parentes e as testemunhas, sabe? E que não era para falarmos sobre o CDP e as suas condições na prisão. Por que será, né? Bom, ai meu Deus, agora vai ser dor também. A minha próxima testemunha, gente, é o Silvino que entra. Me acena com a cabeça, senta e ouve as instruções da juíza. Ele é questionado sobre como me conhecia e como pensava de mim. O Silvino respondeu que me conhecia há mais de 20 anos, porque fora meu aluno no SENAC, né, nas turmas do Banco do Brasil, quando ele era funcionário do Banco do Brasil. Eu fui professor de 80 alunos de programação com Visual Basic do Banco do Brasil. Ele abriu sua loja de venda de computadores depois disso, e eu passei até a comprar computador dele, né? Hoje Silvino é um empresário muito bem sucedido, além de funcionário concursado do Banco do Brasil ainda, né? Silvino conta que eu sempre fora correto com meus pagamentos, inclusive que ele tinha me vendido uma moto, né? A mesma apreendida pelos policiais como proveniente do tráfico. Apesar de atrasar algumas parcelas, no final eu paguei tudo direitinho. Silvino também conta que uma vez se associou a mim para a execução de um grande trabalho em um shopping de Brasília, onde eu vendi fiado. Ele vendeu fiado para mim mais de R$40 mil em produtos e eu paguei tudo.
né? Ele sabia desde sempre que eu fumava maconha. Pois não era algo que eu escondesse. Isso nunca tinha atrapalhado seus projetos comigo. Sempre fui correto, honesto e fazia bem meu trabalho. Na mesma linha da Oriana, Silvino fazia seu depoimento dizendo ter admiração por mim. Sou uma pessoa do bem, de bem, um amigo fiel, né? Alguém que às vezes nem merecia mesmo ter sido preso, né? Porque cada um escolhe o que usar. Eu penso isso, né, gente? E o que mais importa para ele é se a pessoa é responsável com o que se compromete. Silvino sai da sala sob meu olhar de agradecimento. Grande Silvino, acaba fenomenal, cara, fenomenal, né? E tem a loja de informática aí na 406 Norte. Grande Silvino. Agora quem entra é a Fabiana, minha esposa, né? Ela senta na cadeira, testemunha e confirma que falará somente a verdade. Em seu depoimento, Fabiana não poderia ser mais ponta firme. Pergunta sobre mim, ela responde que vivemos juntos há 11 anos e que eu era uma pessoa muito boa, amigo dos animais, um homem correto, trabalhador, uma pessoa de coração bom, além de esposa. Ela tinha sido minha sócia, sempre manteve uma relação boa comigo, tanto nos tempos de casada como depois de divorciada. Fabiana nem precisou falar muito mais, pois a juíza pediu para finalizar a testemunha. As duas últimas seriam dispensadas. Antes de sair, Fabiana me disse, sem sair som: eles estão sendo bem cuidados. Ela disse, né, sobre meus gatinhos. Sei que eles, os gatos, e isso me dá um alívio, né? Antes da juíza encerrar minha sessão, meus advogados pedem um momento, e ela então pergunta: as doutoras querem um alvará, não é? Minha advogada responde que sim, afinal tem o direito ao parágrafo 4. Mas a tréplica da juíza é um balde de água gelada, gente. Porque eu pensei que eu ia sair ali naquela inferno daquela audiência, sabe? Não é para todos os 33 que eu dou o parágrafo 4. Fim da audiência. Então o parágrafo 4 é o direito de responder em liberdade, por eu ser primário, qualificado, entenderam? Eu contava como ir para casa naquele momento. Eu achava que eu poderia responder em liberdade. Não seria dessa vez. Volto a ser algemado, com as mãos nas costas, sou levado ao corró do fórum. Meu destino é retornar ao bloco 7 do CDP. Em alta velocidade, enlatado igual uma sardinha. Estava decepcionado e triste. Imaginava que meu caso fosse mais simples. Não esperava voltar para a cadeia. Na verdade, o que aconteceu era de praxe. Os julgamentos têm as chamadas alegações finais e isso leva tempo, pois é a decisão final do processo, onde a promotoria dá o seu pedido de sentença e a juíza analisa e dá seu veredito, que depois é enviado ao advogado de defesa para aceitação. Cheguei na cela, já era tarde, os presos ansiosos perguntavam como tinha sido. Cabisbaixo, não pude esconder a decepção em estar de volta. Percebi que algum deles, a satisfação, né, em comprovar que eu não sairia, né, que eu estava ali de volta. Percebi que algum deles, a satisfação em comprovar que eu estava errado ao pensar que sairia dali antes. Ou senti o conforto do olhar solidário, ouvi palavras de consolo e de provocação naquela noite. Eu só queria poder descansar em algum lugar sem ser incomodado por ninguém, sabe, gente? Mas ali nem deitar era possível. Fiquei sentado no chão, ao lado do Hugo, meu camarada nigeriano, que a todo momento puxava a conversa comigo. Falava que, pelo meu caso, era para eu estar livre, que meus advogados eram ruins. Finalmente acabou o dia e eu pude estender minha rede. Peguei no sono rápido e dormi pesado. Nem bem amanheceu e eu já aborreci com um preso que às 5h30 esbarrou na minha rede para escovar os dentes, ainda iniciou a contagem da fila do banheiro e acordava a todos da cela. Quem consegue ficar dormindo com uma gritaria danada daquela? 35 homens adultos
em uma mesma cela. O pior é que a lista não é sequencial. Um fala 10, o outro fala 30, o outro fala 70, um fala 120. Sempre tem empresas querendo levar vantagem no grito. Só me resta engolir minhas dores, aguardar os dias passarem, evitando entrar em confusão para não ser quebrado na porrada. É isso que acontece. Me desculpem pela emoção. Eu me emociono porque são pessoas boas demais que passam pela vida da gente. São pessoas que vale a pena a gente conhecer, que não são usuárias, mas entendiam, compreendiam e sabiam conviver muito bem com quem usava cannabis como eu usava. Chegava para trabalhar com cheiro de cannabis, né? E nunca me trataram diferente. Sempre me chamavam para tomar um cafezinho. Vamos tomar um cafezinho, fumar um cigarrinho. Não esqueça, né? Um grande abraço, Silvino, Oriana, todas as testemunhas, Fabiana, Nayara, o meu aluno, grande aluno, queria ter voltado, falado, né? O Alan queria ter testemunhado, a juíza não deixou. A Dora, minha vizinha de frente, minha querida Dora, grande abraço. Crush, tamo junto. Obrigado aí vocês aí pela audiência. Muito obrigado por estarem assistindo a sequência. Um dia isso vai virar um filme. Podem acreditar. Se gostaram, dá like. Inferno do Sininho, esquece essa porra. Se quiser, segue o canal também. É só vontade, cara. Só faz o que você tiver vontade, meu irmão. Tamo junto.